Oi, pessoal! Gente, então hoje uma live mega especial. Tô muito animada, muito feliz. A gente vai falar um pouco sobre o amor romântico, o fim do amor romântico, as novas formas de amar. Tema muito importante pra gente aqui, né? Que fala sobre relacionamentos abusivos. Nós temos muitas fãs do amor romântico aqui no nosso Instagram, não é mesmo? Algumas viciadas na paixão, sempre buscando o homem perfeito. Ah, agora é esse, agora eu encontrei. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso e sobre novas formas de amar, né? Então a nossa convidada de hoje é a psicanalista, escritora Regina Navarro. Ela tem 46 anos de consultório particular, é ex-professora da PUC-Rio, é especialista do programa Amor e Sexo na TV Globo, é autora de 13 livros sobre relacionamentos amorosos. Eu já li 8 ou 9 desses livros, sou muito fã. E esse ano, agora de 2020, ela lançou, acabou de sair um livro do forno, que é o Amor na Vitrine, um olhar sobre as relações amorosas contemporâneas. Então vamos chegando, não temos tempo para perder e já vou chamar a Regina aqui para a gente bater um papo, então, sobre o fim do amor romântico. Vamos ver. Oi, deu Opa, certo? tudo Tudo bem? Tudo bem? certo? Tudo. Queria te agradecer por você ter tirado esse tempo para a gente. Tão bem-vinda Não Era Amor. Eu sei que a sua agenda é hiper, mega, ultra lotada, né? Queria te dizer que eu tô super feliz de você ter topado. Acho sua presença Opa, aqui traz um quente no meu coração, é uma honra. Eu sou super sua fã, eu passei até perfume para estar aqui hoje, super me arrumei, passei o babyliss no cabelo, então eu tô um pouco nervosa. batonzinho. Tô um pouco nervosa, vou te falar a verdade, mas é uma honra. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Que bom, estou muito feliz de estar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então, aqui a gente fala muito sobre relacionamentos abusivos, né? Como você sabe, e a gente sabe que a paixão ali do começo, principalmente, né? A paixão que toma conta do cérebro, ela serve muito ao relacionamento abusivo, as coisas acontecem muito rápido, não dá tempo das mulheres perceberem o abuso, checar os valores, os propósitos, e elas falam muito que elas se casam com um príncipe, né, e se separam de um ogro, é isso que elas falam. Então, eu queria saber, para a gente começar, Regina, no geral, o que é o amor romântico e por que ele está acabando? Bom, vamos lá. Olha, o amor é uma construção social. Em cada período da história se apresenta de uma forma, porque geralmente as pessoas, a gente nasce, já está tudo assim, né? Já existe uma mentalidade, as pessoas pensam, se comportam de determinada maneira, e a gente acha que o amor é só isso, sempre foi assim, e não é verdade. Se você for olhar o amor na Grécia Antiga, você for olhar o amor na Idade Média, no século XVIII, cada hora o amor se apresenta de um jeito. O amor romântico, esse que povoa as mentalidades do Ocidente, todo mundo no Ocidente, ele surgiu no século XII, mas não podia entrar no casamento. O casamento era considerado uma coisa muito séria para entrar essa história de amor. Então, era um amor impossível, inacessível, veio vindo pela história toda a Idade Média, século XII, aí chegou na Renascença, século XVI, continuou até hoje. Mas só passou a ser uma possibilidade no casamento a partir do século XIX, depois da Revolução Industrial, porque as famílias moravam todas no campo, grandes famílias. Com a Revolução Industrial na Europa, né? Aí as famílias se formou pai, mãe, filho, família nuclear, que as pessoas se mudaram para os centros urbanos para trabalhar nos escritórios e nas fábricas. Aí surgiu o amor romântico como possibilidade no século XIX. Mas entrou para valer a partir de 1940, muito incentivado pelos filmes de Hollywood.
Aí, o que é um amor romântico? Por que eu critico esse tipo de amor? Ele gera muito sofrimento. Eu não critico mandar flores, porque é muito comum se confundir mandar flores, dançar olho no olho, jantar, botar um monte de velas bonitas na mesa de jantar com amor romântico. Não é isso. Mandar flores, receber flores é ótimo. O amor romântico, primeiro, ele é calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a ela características que ela não possui, casa com ela e inferniza a vida dela o resto da vida para ela se enquadrar naquilo que você inventou que ela era. Muito bem. Além disso, ele traz um conjunto de expectativas ideais mentirosos. Por exemplo, ele prega que os dois vão se transformar num só. Ó, não existe diferença entre um e outro. Os dois, uma simbiose. Simbiose, na verdade, só existe no útero da mãe, né? Isso aqui ninguém está pela metade. É muito comum você ver as pessoas dizerem, eu quero alguém que me complete, preciso de alguém que me complete, como se a gente tivesse pela metade. Então, ele prega que os dois vão se transformar num só, que um vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro, que nada mais vai lhe faltar, que só tem graça qualquer coisa na vida se o amado estiver junto. E prega uma mentira, olha, horrorosa, que gera muito sofrimento, que diz que quem ama só tem tesão pela pessoa amada. Quem ama não tem tesão por mais ninguém, não transa com mais ninguém. Isso gera um sofrimento, porque se a pessoa descobre que o seu amado ou amada transou com alguém, fica com a certeza de que não é amado. Aí é um sofrimento. Bom, esse amor vem vindo, né? Eu sempre digo assim, é a maior propaganda do Ocidente. Não é Microsoft, não é Coca-Cola, é do amor romântico, que desde que a gente nasceu, entra na gente por todos os poros, pelas músicas, novelas, filmes, propaganda, não é? Então, as pessoas querem viver esse amor, essa exaltação do amor romântico e tal, encontrar a pessoa certa. Por que o amor romântico está saindo de cena? Ainda bem, está saindo de cena porque ele prega a não individualidade, ele prega os dois se transformarem num só. E os anseios contemporâneos são em busca da individualidade. A grande viagem do ser humano hoje é para dentro de si mesmo. Cada um quer saber suas possibilidades a desenvolver, seu potencial, né? E acabar com essa história de que os dois são um só. Então, o amor romântico está dando sinais de sair de cena, porque a mudança das mentalidades ela é lenta e gradual. Então, está saindo de cena aos pouquinhos, vai saindo. Hoje já tem muita gente que me escreve, e nas lives que eu faço, diz assim, me ajuda a me livrar desse amor romântico que gera sofrimento. Ao sair de cena, ele está levando com ele a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Esse tipo de amor é que exige exclusividade. Porque se um só tem olhos para o outro, se os dois vão se transformar num só, não existe individualidade. Eu sou eu, você é você, nós temos uma área em comum, que é a nossa relação. Não existe isso. Então, está levando essa exigência de exclusividade. E, com isso, está se abrindo um espaço para novas formas de amar. Então, por isso que a gente está assistindo crescer poliamor, crescer relações livres, amor a três, na medida em que esse tipo de amor, que é o amor romântico, começa a sair de cena com a exigência de exclusividade que caracteriza, você vê abrindo outros tipos de relações não monogâmicas. Perfeito. E deixa eu te perguntar uma coisa, Regina. Eu vejo muito no consultório, e aqui na página, né? As seguidoras mandam inbox, escrevem muito. Eu vejo muito uma relação dita monogâmica, tá? Na teoria, mas que na prática um deles trai, por exemplo.
né? Então, algumas pacientes minhas que quando saem de um relacionamento abusivo querem testar novas formas de amar e testar abrir relação e tal, e o cara não topa, mas daqui a pouco ela descobre que ele não era muito monogâmico, né? Só funcionava para um lado. Então, nesse sentido, essa socialização, né? Essa interiorização dessa cultura, desse amor romântico, é diferente entre homens e mulheres? Sim, sim. Como que você vê Olha, é essa... diferente e isso tem muito a ver até com o trabalho que você desenvolve, né, das relações abusivas. Porque, olha só, na nossa cultura, porque todos nós somos frutos da cultura que a gente vive. Na nossa cultura, as mulheres foram criadas, educadas para serem frágeis, dependentes, tem que ter um homem ao lado. Por exemplo, algumas décadas atrás, as mulheres que não se casassem eram chamadas de titia, ficou para titia, isso era uma ofensa, né? Porque não casou. Por que chamavam de titia? Porque era o seguinte, a mulher não trabalhava, não estava no mercado de trabalho. Se ela não casasse, quando os pais morriam, ela tinha que morar na casa do irmão ou da irmã para cuidar. E ficava cuidando dos sobrinhos, por isso que diziam que ficava para titia, porque ela não tinha como sobreviver. Então, sempre houve uma história de que as mulheres são frágeis, que é, por exemplo, o século XIX, que é um século muito perto da gente, né? Foi um século de muita repressão sexual, as mulheres eram muito reprimidas, né? O sexo da mulher era só para procriação, os homens iam para os bordéis, né? Os homens puderam sempre ter relações fora do casamento, as mulheres não podiam por causa da questão da gravidez. Isso começou há 5.000 anos, quando descobriram a propriedade privada, meu rebanho, minha terra, a mulher foi aprisionada porque o homem queria ter certeza da paternidade para não correr o risco de deixar herança para o filho de outro. Muito bem. Então, a gente vem vindo na história e a mulher, no século XIX toda, era muito reprimida, era bobinha. Olha, você acredita, Polly, que tinha manual para ensinar a mulher a desmaiar com classe? Porque as mulheres elas tinham que ser lânguidas, sensíveis, elas não podiam ter opinião. Eles diziam, pela nossa história do Ocidente, as mulheres sempre foram humilhadas, violentadas, espancadas. No final da Idade Média, na Europa, em Paris, Londres, os rapazes se juntavam em bando, iam estuprando as moças, era considerado naturalíssimo. Os maridos podiam espancar suas mulheres. A lei dizia assim, se não quebrar os ossos, está tudo certo. Tinha o tamanho da vara que o homem podia espancar a mulher, a medida da vara. Então, a mulher sempre foi considerada inferior, desde que o sistema patriarcal se instalou há 5.000 anos. Então, as mulheres eram consideradas com cérebro úmido, que não pensavam. Tanto que você vê que é absurdo, as mulheres foram votar no Brasil em 1932, quer dizer, que achavam que a mulher não servia para nada. Então, frágil, necessitando de proteção, tendo que ter um homem ao lado, senão está desvalorizada. E as mulheres acreditavam nisso, porque o condicionamento cultural ele é tão forte, desde que você nasce, que você chega à idade adulta, você não sabe o que você deseja de verdade ou o que você aprendeu a desejar. Então, as mulheres Sim. sempre foram muito submetidas, né, às imposições da moral da sua época e tudo mais. Então, o que acontece? As mulheres ficam buscando incessantemente o par amoroso, porque ainda fica aquela ideia, né? Tem que ter alguém do lado, você não está jogada fora. Eu recebo muitas mensagens de mulheres que dizem assim, eu já estou há 3 anos sem ninguém, estou me sentindo péssima, jogada fora. Então, é uma mentalidade que faz com que as mulheres não percebam que elas podem desenvolver a capacidade de ficar bem sozinhas. Quer dizer, todos nós, homens e mulheres, podemos, né? Porque na nossa cultura a gente aprende assim, você tem que encontrar a pessoa certa para casar, senão você está jogada fora. A educação toda é nesse sentido, né? Quando é que você casa? Ainda não arranjou a pessoa certa? Existe uma pressão. Então, muitas mulheres se casam e elas, o medo de ficar sozinha, o medo do desamparo é tanto por conta desse condicionamento cultural,
que elas acabam se submetendo ao homem, né? E nas relações abusivas, o que a gente vê é que a superioridade do homem, a mulher teme, às vezes, tem casos que às vezes basta o homem olhar para a mulher, ela já fica com medo, já concorda com tudo, né? É uma coisa impressionante isso. E é uma coisa terrível, de um sofrimento que as mulheres às vezes não têm mais força para conseguir sair daquilo, né? Eu me lembro que eu trabalhei na penitenciária vários anos como psicóloga da penitenciária. Eu nunca esqueci de um caso que eu atendi de uma moça de 40 anos, 42. Ela foi condenada a 12 anos porque matou o marido. Mas a história foi o seguinte: ela morava com o marido, a filha de 15 anos e a mãe de 75, sei lá. O marido chegava bêbado em casa todos os dias, espancava as três, a mulher, a filha e a mãe da mulher. Ele espancava. O dia que ela disse que ia dar parte à polícia, que ela ia pedir ajuda, ele pegou o cocô do cachorro e esfregou na cara dela. E essa mulher, ela chorava, me contando essa história na penitenciária, ela dizia assim: eu juro que eu só queria dar um corretivo nele, eu só queria assustar, não queria matar. Ela botou estricnina na comida dele, porque chega uma hora que é insuportável a opressão. Então, essa coisa da mulher se submeter, é muito importante que a mulher perceba os primeiros sinais desse abuso, que às vezes é uma frase, um comentário, uma ironia. Ciúmes. Né? Os primeiros sinais para ela poder alertar, não permitir que aquilo se repita ou então cair fora. Bom, mas o amor romântico, ele traz esses problemas de idealização. Você me perguntou se é diferente para o homem e para a mulher. A mulher, que nem no Contos de Fadas, né? A Cinderela, eu sempre discuto, digo assim, olha, os contos de fada, tipo Cinderela, são um desserviço, né? Porque se você for olhar a história de Cinderela, ela não desenvolve seus talentos, suas capacidades, nada disso. Ela fica esperando um homem, só esse homem vai salvá-la daquela vidinha dela, vai lhe dar uma vida melhor. Então, os contos de fada é a repetição da vida de muita mulher na nossa cultura, né? Então, a história da Cinderela é terrível, porque aquela história que a mulher tem que ajustar sua imagem às exigências do homem, tem que corresponder à expectativa do homem. Isso é muito por conta do amor romântico, né? Então, os problemas que o amor romântico traz são muito grandes. Agora, gente, amor não é só amor romântico. Você pode amar muito uma pessoa sem idealização, sem achar que os dois vão se transformar num só e fora do mundo. Você pode amar uma... Aliás, o amor romântico dando sinais de sair de cena, eu acredito que vai entrar um tipo de amor sem tanta idealização, sem essa exigência. Porque, sabe, Paulo, uma grande discussão hoje no Ocidente é entre monogamia versus não monogamia. A discussão é: será que a monogamia realmente é superior à não monogamia? Será? Porque a gente aprende, né? E nas redes sociais é muito curioso que as pessoas dizem assim, quando se discute relacionamento aberto, dizem assim: vale o que foi combinado. Mas ninguém combina. Eu sempre digo isso, toda live eu falo assim, gente, ninguém combina. Isso é um imperativo da nossa cultura. Você começa a namorar hoje uma pessoa, já está implícito que ela só pode transar com você e você com ela. Então, não vem com esse papo que vale o que combina, porque ninguém combina. Agora é que as pessoas estão começando a questionar, a abrir a relação e tudo mais, né? Eu fiz o meu penúltimo livro, Novas Formas de Amar, porque eu comecei a receber no consultório casais para terapia de casal com um conflito que eu nunca tinha visto em mais de 40 anos de consultório. Uma das partes propor a abertura da relação e a outra parte se desesperava em parar na terapia de casal. Eu comecei a receber tanto isso, inclusive das lives que eu faço, eu peço para as pessoas deixarem as perguntas, mandarem durante a semana. Tem duas perguntas, Bolle, que são campeãs
absolutas. Uma é isso. O que eu digo para meu marido que eu quero abrir a relação? O que eu digo para minha mulher que eu quero abrir a relação? E a outra é campeã desde que eu botei o pé no consultório a primeira vez, há 47 anos, que é o sexo no casamento. Amo meu marido, melhor parceiro, companheiro, mas não tenho a menor vontade de fazer sexo com ele mais. Isso aí é o maior... Eu sempre digo, casamento onde menos faz sexo. Isso é um problema. E a pessoa que é rejeitada no sexo, ela sofre, fica com a autoestima abalada. Enquanto não mudar esse modelo de casamento da nossa cultura, não tem saída, porque é um modelo de casamento de possessividade, de controle, de ciúme e de desrespeito à individualidade do outro. E aí, sem liberdade, não há tesão, né? Como é que vai fazer? Não, impossível, né? Essas fases tem que sem autonomia. O outro. Não, cadê a conquista? Cadê a sedução? Sem ter um respeito à sua individualidade e à individualidade do outro. Tem que saber tudo, porque a insegurança das pessoas faz com que não, tem que saber tudo, tem que contar tudo, até os pensamentos. Gente, você vira irmão. Cadê a sedução? Cadê a conquista, né? Não sobra nada, né? Só amizade. Exatamente. Então, assim, se a gente fala de ciúmes, as pessoas aqui sempre, quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente fala desses sinais iniciais, igual você falou perfeitamente, dessa posse, né? Mas aí as pessoas sempre me trucam. Lá em Minas a gente fala assim, né? As pessoas sempre me trucam, né? Mas só um pouquinho de ciúmes não é saudável? Você deve escutar isso muito também, né? E aí? Ciúmes faz parte do amor? Tem gente que não se sente amado se o parceiro não tiver muito ciúmes. Eu atendi outro dia uma moça que ela estava muito triste e falou para mim assim: é porque eu acho que ele não me ama, ele não tem ciúme. Eu falei: olha, você não sabe a sorte que você tem, né? Não está dando valor a essa sorte. Não, ciúme não tem nada a ver com amor. O ciúme faz parte desse condicionamento cultural. A gente aprende a ser ciumento. Aí vai chegar alguém e vai dizer: mas a criança é ciumenta. Sim, a criança de 3, 4, 5 anos, ela é ciumenta porque ela precisa de cuidados físicos e emocionais. Se a mãe ou a pessoa que cuidar dela sumir, ela morre. Ela tem que ter cuidados o tempo todo. Por isso que ela é ciumenta, controladora e possessiva. Agora, nós crescemos, gente. Quando entra numa relação amorosa, sem perceber, inconscientemente, as pessoas reeditam aquelas necessidades infantis e passam a jogar na relação aquilo da infância, né? Ciúme, controle, possessividade. Agora, se você pensar bem quem é o ciumento, quem é a ciumenta, geralmente é uma pessoa que tem baixa autoestima. Porque se você se acha uma pessoa legal, se você percebe que você tem qualidade, que você é interessante, você não acha que vai ser trocado em qualquer esquina, né? Qualquer hora que você sair, vão te trocar. Então, quer dizer, tem a ver isso, né, com a baixa autoestima e também porque, olha, medo de você perder a pessoa que ama, todo mundo tem. Isso faz parte, não existe garantia de nada. Nada nessa vida tem garantia, não existe. Então, eu atendi um caso de uma moça, ela era casada com um cara, um arquiteto e tal, fizeram uma casa linda, blá, 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 tinha 3 filhos. O que aconteceu foi o seguinte, mas eram totalmente grudados, aquela ideia, eles tinham aquela ideia de... era horrível, porque ela mesmo me contava, ela falava com uma amiga no telefone e ia transmitindo para ele o que a amiga dizia. Ela não tinha espaço nenhum, não tinha individualidade nenhuma, mas os dois grudados. Um dia, ele saiu para trabalhar e aqui no Rio tem um ônibus chamado Frescão, que é um ônibus que tem mais caro, tem ar-condicionado, que leva da Barra, leva para o centro. Você acredita que ele viu conheceu uma moça no ônibus, se apaixonou, avisou para ela que estava saindo de casa, casou com a moça, mas assim, tudo rapidíssimo. Quer dizer, que garantia alguém tem? Esse casal vivia grudado. Então, não adianta. O que você tem que fazer é viver o momento presente, dar espaço, porque tem uma coisa, sabe, que é muito clara para mim. Ninguém controla ninguém.
Isso é uma fantasia que as pessoas têm de que você pode controlar o outro, né? Eu sei de um paciente que eu atendi, que ele foi ao médico, ao cardiologista com a mulher, e o cardiologista falou que ele tinha que fazer um exercício, pelo menos sábado e domingo, tinha que andar de bicicleta. Então, todo sábado e domingo, a mulher lembrava ele, olha, vai andar de bicicleta. Só que ele saía de casa, ó, vou andar. Passava na casa de uma namorada no caminho, ficava lá, transava com a namorada, depois voltava para casa suando. Todo fim de semana ele fazia isso. Então, você acha que a mulher ia imaginar que naquela hora que ele ia andar de bicicleta, ele ia passar na casa de alguém? Então, quer dizer, ninguém controla ninguém. Por isso que eu fiz uma frase que eu coloco sempre nas redes, que é assim, ninguém deveria se preocupar se o amado transou ou não transou com outra pessoa. Cada um só deveria responder 2 questões a si próprio. Me sinto amado? Me sinto desejado? Se a resposta for sim para as 2, o que o outro faz quando não está comigo não me diz respeito, não é da minha conta. Gente, essa é a forma mais inteligente de viver. Você não controla ninguém mesmo. Agora, e mesmo que controlasse, olha que coisa horrível você ficar perdendo a sua energia psíquica, controlando alguém, e a pessoa ser controlada, que coisa horrível. Então, enquanto estiver bom, a relação está gostosa, estou me sentindo amada, estou me sentindo... Homens e mulheres deviam pensar assim. Eu imagino, né, que seria mais fácil de viver. Com certeza. Então, por que é tão difícil uma separação, né? Eu penso que sair de um relacionamento abusivo, né, no caso de abuso, a gente tem danos físicos no cérebro, então a gente está falando de realmente trauma e morte de neurônio, a gente está falando de efeitos psicológicos, a gente está falando de falta de apoio social, às vezes uma dependência financeira, também uma dependência emocional, né? Além disso, o termo do relacionamento abusivo pode ser perigoso para a mulher se ela não tiver um cenário bem planejado. Mas e nas relações saudáveis no geral, né? Por que é tão difícil essa separação, mesmo a gente... Não, a gente não sabe, né, que é um dia a dia sem garantias, mas a gente deveria saber que a relação é um dia a dia sem garantias, né? Porque, no mínimo, o outro vai morrer algum dia. Então, já vai ter um por fim. isso que essa Mas história por que então... fala, tem que ter alguém na velhice, né? Eu sempre, não, tem que ter alguém, porque na velhice, eu falei, gente, na velhice, a não ser que os 2 combinem, 1, 2, 3 e já vão tomar cicuta, se você não combinar um suicídio coletivo, os 2, um vai morrer antes do outro. Olha, o sofrimento na separação é muito grande, porque as pessoas depositam no outro, no casamento, na vida 2, depositam a certeza de que não vai ficar mais sozinho, a certeza de que nada vai mais faltar, que vai ter alguém o tempo todo. Então. E, de repente, a relação, quer dizer, você idealiza uma pessoa, casa com ela. Quanto maior for a defasagem entre o que você criou, inventou, e a realidade, maior vai ser a decepção, maior vai ser a frustração, né? Então, muitas vezes, as pessoas vão postergando. Não, quem sabe melhora, porque é muito difícil tomar a decisão de separar. Então, vai ver que vai melhorar, ou então todo casamento é assim mesmo, trocar... Não tem uma frase clichê que é assim, trocar de marido é trocar de problema, uma coisa assim, né? Homem é tudo igual. Né? Homem é assim mesmo. Não adianta trocar. Não, as pessoas ficam negando, né, que a relação está ruim porque tem medo de separar. Quando chega a um ponto das frustrações ficarem insuportáveis, muitas vezes as pessoas se separam. Agora, quem é deixado, por exemplo, vamos supor que a outra parte que quis se separar, mesmo que a relação fosse ruim, a outra parte quis se separar. A pessoa que é deixada e não queria, não estava disposta a separar naquele momento, ela é tomada por uma... ela reedita inconscientemente os abandonos vividos em outra época da vida anteriormente. Então, você não sofre só por aquela dor do momento da separação. Você sofre por aquela dor acrescida de todas as dores que ficaram inconscientes e aquilo exacerba, aumenta muito a dor do momento, né? Então, essa é uma questão muito difícil. Então, é mais fácil uma separação, e mesmo pós-separação, né?
é mais fácil quando você tem um meio social interessante, quando você tem um trabalho que você goste, você tem amigos que você possa contar, você tenha projetos. Isso é muito mais fácil a separação e o pós-separação. Eu atendi uma moça que era uma professora universitária e ela trabalhava num laboratório na universidade, não convivia com outras pessoas. E ela tinha um marido. E eles tinham uma relação muito ruim, mal se falavam. Tinha um filho que já tinha casado, tinha saído. Mal se falavam e tal. Depois de muito aguentar, resolveram separar. Você sabe que ela não tinha uma pessoa para ir a um cinema, ela não tinha uma pessoa para almoçar fora, porque ela não fez vínculos, ela não tinha amigos, ela tinha uma vida completamente assim, sozinha. Então, a separação com uma pessoa dessa é muito difícil, porque você não tem amigos. Porque a nossa cultura não valoriza muito a amizade, não. Agora que está começando. Sempre a força foi no casamento, arranjar alguém. Uhum. Então, eu acho que o sofrimento, vários autores até dizem isso, às vezes, numa separação, o sofrimento é tão doloroso quanto a perda de uma pessoa querida, entendeu? A dor é muito profunda, você precisa de um tempo para elaborar aquela dor, para você poder voltar a energia, voltar para você, que fica colocado na pessoa que foi embora, voltar para você poder botar na vida de novo a tua energia. Regina, nos seus livros, nas suas falas, nos seus textos, você fala muito sobre a questão da paixão, né, e dessa relação com o cérebro, o que a paixão traz para o cérebro, esses sentimentos todos, né, para a gente começar até a pensar nessa diferenciação entre amor e paixão. E eu vejo muito aqui na Não Era Amor, algumas pacientes que quando elas não estão apaixonadas, o coração não dispara, quando não tem aquele desespero, porque paixão também tem que ter o sofrimento, elas não, não, era amor no cara sem graça, muito bonzinho, né? Eu não quero, não. A gente está acostumado, né, a querer viver grandes emoções e tudo mais. A diferença, por exemplo, da paixão para o amor romântico. A paixão e o amor romântico têm características parecidas, algumas características, né? O amor romântico, ele é essa coisa que prevê um futuro, uma relação estável, prevê maternidade, filhos, E a paixão não, a paixão ela arranca a pessoa do cotidiano, ela tira a pessoa do sério, ela faz a pessoa tomar decisões radicais. Tem gente que abandona o trabalho, abandona a cidade que vive, né? A paixão é marcada pela urgência, aquela coisa. Tem um filme que eu sempre cito, que eu acho assim brilhante para mostrar o que é uma paixão. É um filme chamado Perdas e Danos, com a Juliette Binoche. É maravilhoso, porque mostra... eu não vou dar spoiler, mas só para mostrar o iniciozinho. É um cara que é um alto personagem do governo inglês, ministro, sei lá, alguma coisa assim, casado, tem uma filha que mora com eles, de uns 10, 12 anos, e tem um filho que não mora com eles, que é um filho jornalista. E o filho um dia leva a noiva para conhecer os pais e tal. E esse cara se apaixona pela noiva do filho. E eu não vou contar mais nada para vocês verem o filme. Então, a paixão é isso, né? Arranca a pessoa. O amor romântico, o ardor sexual na paixão é muito mais intenso que no amor romântico. Amor romântico é mais aquela coisa doce. Voltando àquela questão que você fez no início, perguntou a diferença do homem e da mulher, é exatamente isso, né? Não só a Cinderela, mas a paixão, o amor romântico é mais a moça pura, ficar ali esperando na sacada, que nem a Julieta do Romeu e tal, né? Então, existe amor romântico, existe paixão, e existe o amor, que muita gente pensa que é sem graça, mas eu acho que tomara que seja a tendência, que é você amar uma pessoa sem precisar idealizar, sem precisar inventar coisas que ela não é ou que não tem, né? E sem esse controle
sem essa cobrança de exclusividade, respeitando totalmente a individualidade do outro. Aliás, eu só acredito que uma relação pode funcionar bem se houver total respeito ao outro, ao seu jeito de ser, de pensar, de se comportar, se houver liberdade de ir e vir. Inclusive, uma coisa que as pessoas têm dificuldade, em geral, de entender, ter amigos em separado, né? Você poder ter programas independentes do seu marido, da sua mulher e tal, e não haver controle nenhum da vida do outro. Aí pode ser que as relações funcionem bem melhor do que agora. Então, aí você já respondeu minha próxima pergunta, que seria de relacionamentos saudáveis, né? O que seria necessário para haver uma vida satisfatória a dois? Eu acho isso, sabe? Eu acho que, primeiro que eu tenho batido muito na questão do respeito à individualidade. Isso é uma coisa que a gente nunca aprendeu. Se você observar um casal, você percebe como um se mete na vida do outro, sem a menor cerimônia. Se mete mesmo, diz tudo o que tem que fazer, que roupa tem que usar, o que tem que dizer para o chefe. Ninguém respeita. Ninguém aprende que respeitar a individualidade do outro é fundamental. Porque o amor romântico, né, que povoa as mentalidades, prega o contrário. E a gente é condicionado por esse amor romântico, né? Novelas, filmes, cinema, música, e por aí vai. Então, as pessoas não respeitam ninguém. E as mentalidades estão mudando muito, porque tem uma coisa que é interessante. Esse ano passado, eu comecei a dar cursos, foi esse ano ou foi ano passado? Nem me lembro, para profissionais que trabalham com pessoas, ouvindo pessoas, psicólogos, psicanalistas, sexólogos, porque eu pensei o seguinte, gente, as pessoas vinham me falar da mudança de mentalidade, que essa mudança começou nos anos 60, com a pílula anticoncepcional. A pílula foi uma ruptura na história das mentalidades, e a partir daí surgiram os movimentos de contracultura, o movimento hippie, o movimento feminista, o movimento gay, toda a revolução sexual. Aí começou a mudança, há uma grande, profunda mudança na forma de pensar e viver, que a gente chama de mentalidade. Cada época, cada lugar tem a sua mentalidade. Por exemplo, nos anos 50, nos anos 60, um casal separar era impossível. Era uma tragédia familiar. Imagina, era uma coisa louca, era a mentalidade da época. O casamento tinha que ser para a vida inteira. Então, isso mudou. Então, as mentalidades mudam. Nós estamos vivendo agora uma mudança muito profunda nos relacionamentos amorosos sexuais. Muito profunda. As mudanças são muito grandes. E, de repente, é importante que os psicólogos, psicanalistas, sexólogos, ginecologistas, tem vários ginecologistas que fazem meu curso, né? E as pessoas comecem a refletir sobre as novas formas de se relacionar, porque eu comecei a formar esse curso, mesmo porque eu comecei a receber pacientes, Poli. Assim, uma chegou para mim e falou assim, olha, eu fui dizer para minha terapeuta que eu queria ter relações abertas com meu marido, aí ela começou a dizer que eu estava com medo de me aprofundar, quer dizer, é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo hoje, porque senão você fica sem sintonia com o mundo que você vive e acaba não contribuindo para o seu paciente, porque você acaba dizendo o que a avó dele diria, não entra em sintonia. Isso está sendo uma coisa muito interessante, sabe? Eu acho que as pessoas estão gostando muito, discutindo muito amor romântico, discutindo muito essa questão da monogamia, não monogamia. Isso está sendo uma coisa bem diferente. Então, eu até queria convidar vocês, todos os seus seguidores, que eu vou fazer uma maratona, uma imersão do dia 2 ao dia 8, é gratuito, é online, mas é mais dirigido para os profissionais da área. Do dia 2 ao dia 8 de dezembro, às 8 horas da noite, é uma imersão, cada dia vai ter um tema, e nós vamos trabalhar essa questão, depois o curso vai começar, mas isso aí são 7 lives gratuitas para a gente discutir, porque eu acredito, Poli, que todos podem viver muito melhor do que vivem. As pessoas sofrem tanto com as suas fantasias, desejos, medos, culpas, frustrações, não é?
é um sofrimento Sim, muito muita grande, culpa. É. né? E me fez lembrar isso, a sua fala. Inclusive, eu já participei de 2 maratonas suas, gente. Eu indico muito. Ah, é? Aham. Eu sou muito sua fã, você não está entendendo. Que Mas maravilha! isso me fez lembrar do que você falou, eu acho que foi na live do Leandro Carnal, sobre até os pesquisadores que vão estudar monogamia e não monogamia, a falácia da ciência que é neutra e que não é, né? Nós, enquanto pesquisadores, a gente interiorizou, né? Você quer contar um pouco para a gente sobre isso? Eu Isso achei aí foi super uma interessante. pesquisa, uma pesquisa da Universidade de Michigan que mostrou que até os cientistas, os pesquisadores que vão estudar monogamia, não monogamia, eles já vão inconscientemente colocando a monogamia como superior. Então, essa questão é uma questão de difícil as pessoas discutirem isso livremente, né? Porque é um tabu, você tem que ser monogâmico, monogâmico. Então, as pessoas não, os casais não discutem. Na televisão eu não vejo as pessoas discutindo, muito difícil. Nunca vi, né? Nem me lembro. Quer dizer, aliás, 2 coisas também que eu não vejo: sexo no casamento. Nunca vi num programa, no jornal, algum profissional dizendo que o sexo no casamento é o maior problema vivido pelos casais, blá, blá, blá. Nunca vi. E essa questão da monogamia, não monogamia. Então, a monogamia na nossa cultura é um imperativo, e isso dificulta a discussão, né? E, quer dizer, eu não tenho absolutamente nada contra a monogamia, desde que ela seja espontânea. O problema é que não é espontâneo na maioria das vezes, né? É uma coisa obrigatória, cobrada, exigida, né? Olha, você sabe que quando eu era jovem, existia uma coisa, quando o marido ele contratava um detetive, se descobrisse que a mulher tinha um homem que ela transasse, tinha um amante que se chamava, né? Eles colocavam a polícia e tirava a foto, a mulher perdia tudo, perdia até a posse e guarda dos filhos. Para você ver como a monogamia era uma exigência, o adultério era uma coisa assim, né? Era muito sério. E isso está Crimes mudando, né? passionais, né? E olha, Considerado. não, e tinha atenuantes, né? O homem matava a mulher, né? E dizia assim, mas ele estava com ciúme. Mas até hoje, pode você ver, quando tem um caso de estupro, sempre você vai encontrar o homem dizendo, mas também viu o tamanho da saia dela? Como se isso Bebeu, né? Estava bêbado. como se isso justificasse. As pessoas não entenderam ainda que uma mulher pode passar nua, ninguém tem o direito de tocar nela. Então, a saia estava curta, a calça era justa, foi estuprada. Quer dizer, isso é uma mentalidade muito antiga, né? Que quando a mulher realmente não servia para nada. Eles achavam, né? Diziam que a mulher tinha o cérebro úmido, que o homem era inteligente, podia fazer uma série de coisas, porque o cérebro dele era seco. E eu nunca entendi o que quer dizer cérebro úmido, cérebro seco. Nunca explicam isso. Mas é alguma coisa que Nem sei o que é desvaloriza isso. muito a mulher. E essa desvalorização da mulher começou há 5.000 anos. Porque antes de 5.000 anos, de 5.000 anos para trás, hoje já tem toda uma história contada pela arqueologia. Porque de 5.000 anos para cá tem a escrita. Então a gente sabe mais ou menos a história. Mas antes, a arqueologia conta que não existia esse poder do homem sobre a mulher, que existia uma sociedade de parceria. Nas pesquisas arqueológicas, não encontraram armamentos, nem fortificações nas cidades. De uma coisa muito interessante, ninguém sabia que o homem participava da procriação. Ele ia para cá, aliás, não existia ideia de casal. As pessoas viviam em comunidade, todos os homens com todas as mulheres transavam entre si, e ninguém sabia que o homem participava da procriação, só tinha linhagem materna. O homem ia para a caça, quando voltava, tinha um bebê ali chorando, um bebê, ou então uma mulher com uma barriga grande. Eles achavam que o bebê era colocado dentro da mulher por um sopro que vinha dos mares, das grutas, dos rios. Ninguém sabia. Quando eles começaram a domesticar os animais e ouviram a ovelha desgarrada, caiu a ficha.
Ah, então peraí, o macho tem a ver. Aí aconteceu uma coisa muito curiosa. O homem começou a achar que só ele tinha a ver. E isso durou há milênios. A mulher era só um barco para levar o neném para o nascimento. É só ele, só o pai que tinha a ver. Então, e a mulher, quando o homem descobriu isso tudo, surgiu a propriedade privada, meu rebanho, minha terra, a mulher foi aprisionada e o sistema patriarcal se instalou e dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, mulher para o outro, e definiu que a mulher é inferior ao homem. E definiu um ideal masculino que os homens passaram muito tempo perseguindo: sucesso, coragem, poder, ousadia, força, enfim. Esse era o ideal masculino, por isso que os homens só... Hoje a gente sabe que o machismo, que, por exemplo, a expressão mentalidade patriarcal, que é essa mentalidade de dominação, ela é sinônimo de machismo, né? Então, os homens sofrem muito com machismo também hoje. Antes, não, ninguém nem se dava conta que a mulher sofria tanto, 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 tanto. 5.000 anos que as mulheres sofrem. Então, agora, eu fiz um livro, chama O Livro do Amor, esse eu não sei se você conhece, que são 2 volumes. Eu comecei na pré-história, estudando, que eu queria entender como é que era o amor. Aí eu fiz todos os períodos da história. É uma coisa impressionante como a mulher foi oprimida nos últimos 5.000 anos. E tem gente que é contra o movimento feminista, hein? Isso que eu acho incrível. E eu sempre, não é? Você não conhece alguém que diz, essas feministas, que é feminista, não sei o quê. Eles falam assim, ah, não, a Poli é muito radical. A Poli é feminista. Pois é, mas aí, vem cá, Poli, o negócio é o seguinte, eu só vejo 2 razões para alguém não ser feminista, homens e mulheres. Eu só consigo entender, só 2 razões que explicam. Primeira razão, não conhece nada da história. Não tem noção do que a mulher foi oprimida, machucada, ferida, sofrida. Não sabe. E a segunda possibilidade é que sabe, mas não está se importando que a mulher continue sofrendo. Só pode ser, porque eu não entendo alguém não ser feminista, eu não consigo entender. Porque não foi brincadeira, não. Foi uma coisa séria, o massacre da mulher. Então, as mulheres começaram a reagir. Já houve alguns movimentos feministas antes, mas foram abortados. As mulheres começaram a reagir mesmo dos anos 60 para cá, porque precisou da pílula, né, Poli? A pílula, sem a pílula, não podia. Sem a pílula, não teria nenhuma mulher assistindo a gente. Todos estariam cuidando dos 17 filhos. Né? Porque as mulheres tinham filhos sem parar. Quantos filhos o homem quisesse. Né? Sim. É impressionante, né, Regina? A gente cola um monte de coisa no amor que não é amor, né? A gente cola abuso, a gente cola paixão, cérebro viciado, a gente cola controle, a gente cola posse, a gente vai colando várias coisas, né, que não é... O filme não tem nada a ver com amor. De repente, não tem nada a ver com amor. E as novas formas de amar, então? Como que você poderia... Eu sei que tem várias categorias, que a gente poderia ficar aqui mais 3 horas falando disso, mas como que você daria o resumão? Porque, assim, monogamia, gente, ó, tá nos seus últimos suspiros aí, daqui 30, 40, 50 anos, a gente vai, né, vai ter outras coisas aí. Como que você resumiria, assim, pra gente, essas novas formas? Olha, então, essa história do amor romântico, que prega a exclusividade a esse tipo de amor, né? Saindo de cena, está se abrindo um espaço para outras formas de amar. E tem uma coisa muito interessante que a gente está vivendo hoje, que nunca existiu antes. Sempre todo mundo teve que se enquadrar em modelos. Todo mundo tinha que se enquadrar em modelos. Quem não se enquadrasse em modelos era discriminado, né? Por isso que as pessoas aprenderam a dizer, porque a sociedade não aceita, a sociedade isso. Eu falei, nós somos a sociedade, a gente faz, né? Mas os modelos estavam aí, todo mundo tinha que se enquadrar. Agora, como os modelos tradicionais não dão respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. Isso é maravilhoso, né? Por isso é que cada vez mais se aceita a questão da identidade de gênero, porque todos os tabus, né? Quer dizer, se denuncia o machismo, quer dizer, porque cada um tem o direito de escolher como quer viver. Então, as novas formas de amar.
Na medida que essa história de monogamia obrigatória começa a perder a força, né, as pessoas vão vivendo as suas fantasias, vão botando em prática e tal. Então, por exemplo, o poliamor. O poliamor não é só o sexo, é o amor. É você poder amar e ser amado por mais de uma, duas, três pessoas. Né? Você pode ter seu parceiro fixo e você ter outras relações, todo mundo sabe, não tem nada escondido. Porque isso é uma grande diferença, né, Poli? As coisas não são escondidas. Inclusive, tem uma coisa interessante hoje. Muitos homens propõem às suas mulheres uma relação aberta. Na hora que um homem está propondo a relação aberta, é uma mudança muito grande, porque ele está admitindo que ela também tem a relação aberta. Senão ele continuava como antes, fazia escondido. Por exemplo, eu atendi um homem, esse caso eu conto porque eu acho maravilhoso, ele me procurou e ele disse assim, olha, eu vim aqui para você me ajudar numa coisa. Um homem casado, 3 filhos, ama a mulher, casado há 16 anos, sei lá, ama a mulher, diz que fazem sexo todo dia, se dão muito bem. Aí ele resolveu propor a ela abrir a relação. Ele conversou com ela e disse assim, olha, você teve poucas experiências, então vamos abrir a relação, você transa com quem quiser, eu também, papapá, papapá. A mulher ouviu, tal. 2 meses depois, então, ele descobriu que desde que ele falou isso, ela começou a ter um caso com o cara. Estava tendo um caso há 2 meses. Aí ele me conta assim, eu pirei, eu enlouqueci de ciúme, eu fiquei desesperada. Ele falou assim, mas eu quero que você me ajude a não sentir isso, porque eu acho que a melhor coisa é as pessoas terem relações livres. E você me ajuda, por favor, a entender por que eu estou sentindo tudo isso. Eu achei ele muito legal. E isso é uma diferença, porque muitos homens propõem. Esses homens que propõem, eles podiam estar fazendo escondido, como sempre fizeram. Mas quando eles propõem a mulher, eles estão aceitando que ela também tenha outras relações. Então, o poliamor, eles dizem que o ciúme não cabe. Eu já conversei com muitos poliamoristas e me contam isso, né? Que o ciúme não cabe porque você não vai perder se a pessoa se encantar por outra, na medida que se pode amar. Porque nessa nossa sociedade tida como monogâmica, como você falou no início, monogâmica não faz comigo, essa sociedade tida como monogâmica, se uma pessoa se encanta por outra, você está correndo risco, porque não pode amar 2. Então, a pessoa é obrigada a escolher, você está correndo o risco dela ir embora. Mas numa relação poliamorista, o que eles alegam é que, inclusive, eles têm uma expressão muito interessante chamada compersão, que é a alegria que você fica, Poli, ao descobrir que o seu marido, ou parceiro, ou parceira, está apaixonado por outra pessoa e está sendo correspondido. Olha que beleza. Haja desconstrução. Acho que você postou isso ontem, hoje, né? Tem um post sobre isso lá na sua página. Gente, quem não segue, siga a Regina, já. Vamos lá para o meu Instagram, Regina Navarro Lima. É altruísta isso? Isso é altruísta? Você olhar para o outro sendo feliz, amando outra pessoa, sendo amada, e você fica feliz. Na verdade, deveria ser assim, né? Todo mundo deveria ficar feliz ao ver a pessoa amada feliz. Mas as inseguranças, os medos de abandono e tudo mais, não permitem que a pessoa fique feliz. Você prefere ver o outro sofrendo, mas que não saia de perto de você e tal. Pode ser que a gente evolua, né? Eu acredito que daqui a algumas décadas, 20, 30 anos, não dá para dizer, pode ser até menos, pode ser 15, menos pessoas vão querer se fechar numa relação a 2 e mais gente vai optar por ter vários parceiros. Eu acredito pelos sinais, porque quando a gente trabalha com as tendências, a gente tem que ficar ligado nos sinais, né? Das mudanças. Então, eu queria te agradecer assim, por seu trabalho de tantos anos, né? Você acha que dá uma palavra de esperança para as mulheres, você traz uma coisa que para mim é um valor, está em primeiro lugar, uma possibilidade de liberdade, né? Uma liberdade, uma nova forma de pensar, clichê, mas uma nova forma de amar, né? A gente desgruda as coisas que a gente sempre aprendeu a grudar no amor. Você
como especialista, como pesquisadora nisso, como escritora, como clínica, né? Você traz uma esperança para as mulheres na liberdade, né? E para mim só há amor de verdade na liberdade. Não existe Claro. outra forma. Então eu queria, em nome das mulheres, te agradecer pelo seu trabalho de tantos anos. E assim, ai, foi muito bom. Eu poderia ficar aqui até amanhã. E vou abrir os comentários para você receber o amor aqui das pessoas que estão ouvindo a gente, que passaram aí essa uma horinha ouvindo. Olha lá, ô mulher incrível. Até enrolei a... Gente, manda um beijo aí para Regina, manda amor para ela. Que legal, hein? Pessoal deve ter amado. Mas é muito bom. E é isso, Regina. Que está mudando, né? Que as pessoas estão querendo mudar. Isso é muito legal. Então, as pessoas querem, eu acho que ainda tem um medo, igual você sempre fala, né? Que essa mudança de cultura, essa mudança, né, social gera um medo. Então, quando você fala de relacionamento aberto, poliamor, as pessoas falam assim, mas você não ama ele? Você não ama ela? Não tem mais amor? Mas eu acho que as pessoas... A gente as pessoas aprende, tão... né, Polly? A pessoa dizer assim, mas se amasse, não iria querer transar com outro. A gente aprende, mete na cabeça da gente as mentiras. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou me despedir de vocês dizendo uma frase que eu acredito muito, que a gente, todos nós, temos que refletir sobre as crenças aprendidas, quer dizer, aquilo tudo que nos ensinaram desde que a gente nasceu, sobre os valores aprendidos, a gente tem que questionar isso, tem que refletir sobre isso, para a gente se livrar do moralismo, dos preconceitos, para viver bem. Mas tem que ter coragem, gente, porque tem gente que está insatisfeito, mas se agarra àqueles padrões conhecidos por medo, novo dá medo, desconhecido também gera insegurança. Então, vamos refletir. Eu espero vocês todos no meu Instagram para a gente poder continuar, né? A Polly já assistiu as maratonas. Dia 2 a 8 de dezembro, 2 da tarde, nós vamos fazer uma imersão no Instagram, gratuito. E depois a gente vai dar o último curso para profissionais da área. Qualquer um pode assistir, mas é dirigido para os profissionais psicólogos, sexólogos, psicanalistas. Perfeito. E coragem é agir com o coração, né? Então, se a gente age com desejo, se a gente age com amor, a gente está agindo com coragem, né? Muito bom. Regina, muito obrigada. Muito obrigada, sou sua fã, admiro o seu trabalho. Gente, dá um print, porque esse é o meu momento. Tipo assim, dá um print que eu tô aqui com a Regina, senão minha mãe e meu pai não vão acreditar em mim. E então, do dia 2 ao dia 8 de dezembro, a maratona para profissionais. Lá no Instagram da Regina, que horas? É 8 da noite, 20 horas. Quer dizer, é dirigido aos profissionais da área, mas qualquer um pode participar, que é interessante. Psicólogos, sexólogos e médicos ginecologistas. Quer dizer, a direção é para quem ouve pessoas. A gente vai discutir as relações amorosas, né? Com um novo olhar, um olhar contemporâneo, o que está acontecendo. Perfeito. Tá, muito obrigada. Um beijo, gente. Beijo. Beijo, Regina. Até mais. Foi ótimo. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada a você.